noite, eu chamo Otávio Augusto Gonzalez Rodrigues e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o daltonismo nos dias atuais. Bom, começando, o que é o daltonismo? O daltonismo ele é uma anomalia visual onde ocorre um defeito nos cones dos recipientes cones. Tipo, existe o cone para o verde, o vermelho e o azul. O daltonismo pode ocorrer, na verdade ele ocorre nesses cones, nessas células da retina. Bom, quem descobriu o daltonismo? O daltonismo foi descoberto por John Dalton no século 17. O jeito que ele descobriu essa deficiência visual foi muito curioso, porque um dia ele chegou e percebeu que ele estava enxergando a cor diferente das outras pessoas. Aí ele decidiu estudar um pouco mais sobre isso e mais a fundo, porque ele estava achando estranho aquilo. E ele acabou descobrindo que ele tem uma anomalia nessa célula da retina e denominou daltonismo, porque ele portava a própria doença. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o daltonismo existe muitos tipos. Muitas pessoas pensam que o daltonismo apenas é quando a pessoa enxerga em preto e branco. Mas, bem, isso não é muito bem assim. O primeiro tipo é a protanopia. A protanopia é a diminuição ou ausência do pigmento vermelho dos cones vermelhos na retina, ou seja, nesse caso, a pessoa enxerga em tons de bege, marrom, verde ou cinza. Temos também o caso de deuteranopia. A deuteranopia é um pouco mais comum entre os daltônicos. Ela é a ausência ou a diminuição dos cones verdes. Nesse caso, a pessoa enxerga em tons de marrom. A tritanopia é um caso mais severo, é um caso mais raro também. Nesse caso, ocorre a ausência ou diminuição dos cones azuis. Nesse caso, a pessoa enxerga apenas em tons de verde e vermelho. É um caso realmente muito severo. Por fim, a cromatopsia. É o caso mais raro de todos. Nesse caso, o daltônico, ele enxerga apenas em preto e branco. Não consegue enxergar nada além disso. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como cada tipo de daltonismo enxerga. Bom, aqui a gente tem a visão normal das pessoas, uma pessoa sem daltonismo. Bom, na direita superior a gente tem a deuteranopia. A gente pode ver que é um tom mais de marrom, assim, ainda tem bastante cor. Na protanopia a gente pode ver que esse caso já muda, já começa a assumir um pouco das cores. Já na tritanopia, que eu falei, que é muito mais severa, a gente pode ver que é realmente muito, muito radical a mudança das cores. Bom, existe um mito muito grande por trás do daltonismo, que é o fato das mulheres não poderem ter daltonismo. Isso não é verdade, porque as mulheres podem sim ter daltonismo. É muito raro, são muitos raros casos, mas podem ter sim. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, que é a Ana Furtado. Ela é uma apresentadora de programa da Rede Globo e ela porta o daltonismo. Como identificar o daltonismo? Não é muito difícil, existem muitos testes que podem identificar rapidamente o daltonismo. O mais famoso deles é o teste de Ishihara, onde consiste em um círculo com vários círculos dentro coloridos. O objetivo do teste é você conseguir enxergar a figura dentro desse círculo. Eu trouxe aqui 3 exemplos de testes de Ishihara para dar um exemplo, uma experiência minha. Eu sou daltônico e eu porto deuteranopia. Eu não consigo enxergar nenhuma figura nos 2 primeiros testes. Já no segundo, eu consigo enxergar levemente o 96. Mas nos 2 primeiros, 0, nada. Uma curiosidade que alguns têm sobre os daltônicos é em relação ao trânsito. Em relação ao daltônico tirar uma carteira nacional de habilitação. Mas muitos pensam que daltônicos não podem dirigir, mas isso é mentira, daltônicos podem dirigir. O requisito é que eles consigam diferenciar o verde do vermelho, para eles saberem quando eles têm que permanecer no sinal e quando eles têm que avançar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como cada tipo de daltonismo enxerga o semáforo. Na deuteranopia é bem perceptível a diferença, dá para perceber. Bom, mas já na protanopia é um caso um pouco mais difícil, porque ela junta meio as cores, parece que é tudo uma cor só. Aí, nesse caso, a pessoa, para poder dirigir assim, é mais fácil que ela decore o posicionamento das luzes, né, no semáforo. Na tritanopia, sempre muito radical a mudança de cores.
O daltonismo é muito, muito presente nos dias atuais. E também a gente tem o uso de computadores, celulares, que está aumentando cada vez mais. Bom, nessas telas de computadores e celulares, a gente pode ter uma dificuldade do daltônico de enxergar algumas coisas, certo? Porque pode ter algumas vezes uma cor que confunde com o resto, uma cor que camufla com o fundo assim, e isso pode ser um problema muito grande, principalmente para quem trabalha geralmente nessas telas, para quem sempre está sempre nessas telas e porta daltonismo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de um jogo que eu jogo, que é Fortnite. Nesse caso aqui eu estou mostrando uma tela de opções, e nessas opções tem a opção de daltonismo. Bom, como eu porto deuteranopia, eu escolhi a deuteranopia ali. Antes de eu escolher essas opções, eu não conseguia chegar muito bem ao jogo. O jogo era muito escuro para mim, sem cores, mas quando eu ativei essa opção, eu realmente consegui enxergar muito melhor. Existe uma pergunta: existe cura para o daltonismo? A resposta é não. Não existe nenhuma cura para o daltonismo. Mas com o avanço da ciência, o mais próximo que conseguiram chegar de uma cura é uma coisa que pode ajudar muito os daltônicos. Eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês. Happy birthday, baby, from all of us. Happy birthday. What is this? Put them on. Put them on. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, baby. Before. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? O homem daquele vídeo, ele é daltônico, ele porta deuteranopia num grau muito, muito agudo. Ele enxerga praticamente em tom de marrom tudo. E o que ele colocou no rosto foi um óculos para daltonismo. Esses óculos, eles funcionam como um filtro que eles modificam as ondas luminosas, mudam a intensidade dessas ondas para que o daltônico possa enxergar, para que os cones que tem nos receptores na retina deles possam captar essas cores. Esses óculos são muito, muito inacessíveis aqui no Brasil. Eles realmente são bem caros, custam em torno de R$2.000 e R$3.000. Não são nem fabricados aqui. Eles se parecem realmente com óculos convencionais, mas eles podem ajudar e muito um daltônico. Finalizando, o daltonismo ele não impede ninguém de ter uma vida totalmente normal, mas apenas com algumas dificuldades, como, vou dar um exemplo, um arquiteto. O arquiteto terá muita dificuldade se ele for daltônico, porque vamos supor que seu cliente queira que ele faça um quarto rosa, um quarto de uma menininha rosa. Aí chega lá, quando a pessoa vai chegar na casa e ver o quarto da menina, o quarto vai estar azul. A menina não vai gostar, né, do quarto azul. Talvez com aquele óculos ele consiga, né, colocar o quarto na cor certa. Os daltônicos têm uma vida normal. A gente só lembra que é daltônico quando realmente tem alguma dessas dificuldades. Tirando isso, a gente leva a vida normalmente. Obrigado pela atenção. Boa noite.